Shalom, queridos, seja muito bem-vindo a mais uma escola da Torá, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a Parashá que estamos estudando e vai ser um tempo muito precioso. Aqui no Rio Grande do Sul começou a chover, né? Prometeu a semana toda e agora começou a chover na hora da nossa aula. Tá uma chuva aí, graças a Deus, a chuva está tranquila. Parecia até que havia uma tempestade, porque esquentou muito ontem. E aí deu uma esfriada agora e daí fechou o tempo. Mas graças a Deus a chuva está caindo calma aqui. Então que Deus abençoe essa chuva, somos gratos por ela, que regue a terra e traga para nós bonança em todos os aspectos. E que nessa manhã, ao você se debruçar sobre a Torá, você também receba aí chuvas de bênçãos e de revelação da parte do Eterno. Eu quero orar com você e nós vamos iniciar então esse processo de estudo nessa manhã. Pai, em nome de Yeshua, nós te louvamos por esse momento, pelo teu cuidado sobre nós, pela chuva que molha a terra lá fora. Bendito és tu, Senhor, que faz chover na terra e que nós possamos, ó Deus, nesse momento também receber a tua palavra, como diz em Devarim, que a gente venha receber como a chuva a tua Torá e destilar ela como orvalho. E que nesse tempo nós possamos estar, então, sendo instruídos pelo teu Ruach HaKodesh. É a nossa oração em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Nós estamos aqui quase terminando essa primeira Parashá, estudando aliá por aliá. E é um momento muito especial de conhecimento. Eu creio que tua vida tem sido ampliada no teu conhecimento, não apenas cognitivo, a tua sabedoria ou a inteligência sendo ativada, mas a revelação ela traz para nós impactos na nossa alma e acaba fazendo um tikkun, restaurando e nos elevando à estatura do Mashiach. O meu desejo é que cada momento que você esteja aqui estudando, você possa estar sendo refinado pelo Eterno, para que você possa receber não apenas um conhecimento, mas você possa estar sendo elevado na estatura do nosso Senhor. Então, hoje nós vamos continuar aqui na parte de Gênesis 4, onde o título primeiro é Caim e Abel, as primeiras gerações pós-queda. Nós vamos estar aí entrando nessa parte aí, que na semana passada eu não quis entrar com vocês por causa do tamanho das informações e da riqueza que tem nesse texto. Então vamos lá. E o homem conheceu Ravá, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: eu adquiri um homem com Hashem. E ela deu à luz a seu irmão Revel novamente. E Revel era um pastor de ovelhas, e Caim era fazendeiro da terra. Então, essa versão é uma versão, né, traduzida direto da Torá em hebraico. O nascimentos precoces. A gramática hebraica, no Gênesis 4, 1 a 2, sugere que Ravá já havia dado à luz antes. Rashi e o Midrash ensinam que Ravá deu à luz a 5 filhos no dia da sua criação. Caim e uma gêmea, Abel, e 2 gêmeas. Então, olha só, teve mais meninas aqui nesse processo. Ontem me perguntaram até, na verdade, quando a gente está ensinando criança, a gente nunca instiga o pensamento de uma criança naquilo que ela não perguntou. E vocês não me perguntaram nada. Então, como vocês não são crianças, eu quero instigar vocês. Todo mundo chega nesse ponto e vai perguntar daqui a pouco: e Lilith? E a primeira mulher de Adão? E não sei o que lá. Tá. Queridos, a questão de Lilith, ela tem um ensino profundo sobre aspectos da Yetzer Hará e um monte de sentido. Ela é como se fosse uma parábola para um ensino específico. Eu não creio, certo? Eu não creio no que a Torá não diz. Amém? Pode escrever teu amém aí. Se a Torá não falou, meu irmão, eu não vou ser eu que vou colocar uma coisa que não está escrito. Se a Torá diz que Deus criou Ravá, ótimo. Tem os midrashins, tem as interpretações rabínicas, tem origens malignas
que nós não entendemos, tem no próprio texto do Gênesis, nós vamos ver lá a questão de Tiamat. Daí tu vai dizer, o que é isso, meu Deus? É o dragão de 7 cabeças, aquele que aparecia... Lembra do desenho, aquele Caverna do Dragão? Não sei se você assistiu isso aí. Não me deixe sozinho, meu irmão. Eu só o antigo aqui. Tinha um desenho que dava na Globo e você assistia porque era o único canal que tinha, né? Então daí tinha a Caverna do Dragão. E daí tinha um Vingador, daí tinha a Tiamat, era esse... O único que botava medo no Vingador, naquele desenho, era Tiamat. Tiamat está lá nos primeiros versículos. Aparece. Então, que monstro é esse? Que situação é essa? São coisas implícitas, de coisas que não estão reveladas. Aí nós usamos Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e é revelada para nós e nossos filhos. Então, quando algumas coisas estão encobertas, não quer dizer que nós não podemos mexer ou estudá-las. Mas nós não vamos colocar isso como linha na nossa trajetória, porque se fosse algo importante saber quem era Tiamat e por que ele está lá, nós deveríamos... tinha que estar escrito como uma instrução da Torá. Então ela tem nuances dessas situações que nós não conseguimos entender. E como uma linha necessária. São coadjuvantes numa história e não atores centrais. Tá compreendendo aí? Então, antes que você pergunte de Lilith, eu já vou adiantar para você. Tem toda uma situação que explica, e não é dizer assim, isso não existe, isso não é mentira, isso é invenção judaica. Não, não é invenção judaica. São estudos paralelos que trazem instruções que não são essenciais para a nossa vida de cumprir Torá. Se você cumprir Torá, você elimina tanto Tiamat como influências de Lilith e tudo mais. Então eu não preciso estudar... eu vi uma vez, acho que foi num filme ou num documentário, alguém falou, ou se eu li isso, mas você já deve ter ouvido falar, que o especialista que fala sobre o dólar... Isso, nos livros que o especialista, para reconhecer o dinheiro verdadeiro, ele não estuda o falso. Ele estuda o que é verdade. Então ele estuda até o dólar o máximo possível para saber todas as características, para quando chegar o falso, você simplesmente ir lá e descartar, isso é falso. Então o que acontece é que às vezes, no afã da sabedoria e do conhecimento, e tome cuidado porque esse é o conhecimento, é a sabedoria humana que Tiago alerta lá, Yaakov alerta na sua carta, a gente quer muito estudar aquilo que nos traz interesse, e isso massageia o nosso ego, que é a Yetzer Hará, e faz com que a gente se sinta especial, porque o princípio da queda foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que fascinou a mulher era uma árvore que dava conhecimento. Então, o conhecimento ele não pode nos fascinar ao ponto de nós acharmos que ele intrinsecamente faz parte do nosso destino e da nossa vida. Não, o conhecimento ele é uma bússola que o Eterno derrama sobre nós com a sua sabedoria para que nós possamos cumprir Torá. Todo conhecimento que não visa cumprimento de Torá se torna fútil. Aí alguém vai dizer assim, que absurdo, quantas pessoas sábias que estão por aí. Elas são usadas, mas se tornam futilidades. No final de todas as coisas, o homem mais sábio que habitou na terra declarou uma coisa muito simples. Vaidade, tudo é vaidade. Então, e se está falando sobre isso, se o conhecimento não tem um processo de fazer você conectar com a Torá, vai ser vaidade. Você vai ser reconhecido, você vai ser tudo que for necessário. Quantas pessoas são cheias de títulos acadêmicos? Ontem encontrei alguns amigos, eu estava no aniversário da minha sobrinha, e encontrei alguns amigos que de muito tempo andamos juntos, e a gente gosta de estudar, eles são de denominações diferentes. Um deles é Batista Nacional, onde eu estava, e outro é da Igreja Batista, da onde eu vim lá, pioneiro, mas são estudiosos de escatologia. Eles sempre, quando a gente se encontra, são amigos da minha irmã, e a gente senta lá e a gente começa a discutir. Aí ontem a gente começou a falar assim, de leve. Eles sempre, quando eles me acompanham, né? Eles perguntam assim, pastor, fala aí para nós sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Explica para nós, porque eles querem ver no conhecimento. Esse é um estudo gostoso, um conhecimento que agrega, né?
E eu disse assim, ó, eu vou conversar com vocês aqui. Um deles crê no dispensacionalismo, outro crê na escatologia reformada, mais tradicional. E eu, hoje em dia, na escatologia. Hoje em dia, porque eu já creio no que os dois creram, né? Hoje em dia, eu creio na escatologia judaica. Desde assim para vocês. Então, vamos conversar aqui sobre percepções, meus irmãos. Eu vou falar sobre o dispensacionalismo, que eu conheço, sobre a escatologia reformada e sobre a escatologia judaica. Lembrando aqui, meus irmãos, que o nosso intuito não é ensinar isso para a igreja depois. Eu falando com eles lá. Mas é tecermos aqui uma conversa dinâmica para que a gente esteja preparado. Porque cada um deles carrega nuances importantes. E não é um confronto de quem está certo e quem está errado, porque de fato e de verdade, meu irmão, nós vamos saber os aspectos escatológicos quando Yeshua rasgar o céu e descer. Ponto. O resto, a Torá nos guia, em verdade, mas eu não posso dizer para as pessoas que a teologia mais fez análises do que de fato estudou a Torá. Mas foi muito boa a conversa. No final da conversa, um deles olhou para mim e disse assim, bom, resumindo toda a história, assim, joga fora tudo que eu aprendi na minha vida e começa de novo. Aí nós três caímos na gargalhada, né? Porque de fato é mais ou menos assim, né? Que a gente se sente. E esse processo de perda mostra o quão falível é as elucubrações humanas, sejam elas judaicas ou cristãs, que visam trazer para vocês interpretações. Certo? Então você precisa compreender isso. Interpretações apenas ajudam a tecer um caminho, mas não é o caminho. O caminho é Yeshua e a sua Santa Torá. Amém? Conseguiu compreender aí? Então não fique... Eu estou fazendo essa introdução toda aqui, porque não fique curioso. Não vá gastar tua energia para estudar Lilith, meu irmão. Quando chegar aqui o ponto de falar sobre isso, eu falo para vocês economizam tempo, dinheiro, saúde, energia, tudo que vocês tiver. Aí vocês vão estudar o que é necessário. Tá? Porque nessas especulações aqui do início das coisas, as pessoas ficam um pouco travadas, né? E vamos lá, então. Continuando, então, o pecado afeta a próxima geração. O que isso está mostrando, então? O comportamento de Caim e a morte de Abel indicam que eles foram seres... de que eles foram seres caídos, afetados pelo pecado. Rashi sugere que o pecado dos pais ocorreu no mesmo dia da criação. Expliquei isso para vocês. No dia em que pecar, certamente morreremos. Então eles caíram, foram seres que caíram por causa do pecado. As ofertas. A oferta de Caim. Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. A Torá implica que não era o melhor, mas qualquer tipo de fruto. O Midrash 78 chega a dizer que era... não ninho. Era para ser... A palavra que era forte, né? Não era linho. Era para ser lixo, era o pior. Era aquilo das sobras, tá? Então a oferta de Abel, dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, o melhor. O conhecimento pré-existente. Deus já havia mostrado a Adão e Eva os animais limpos para sacrifícios, conforme Gênesis 7:2. Abel provavelmente se baseou na revelação de Deus no sacrifício do jardim. Então, olha só, Apocalipse 13:8 falam sobre isso. Eu expliquei para vocês, né, da origem do altar. Tem isso num livro, inclusive, que você já deve ter lido. E se não leu, você pode estar buscando aí dentro da nossa literatura toda. Você vai encontrar a origem do altar, que fala que Deus ensina o altar antes mesmo de tirar Adão e Eva do jardim. Porque agora o altar seria a forma de comunicação, de invocação que Deus daria. Então Deus ensina e posteriormente ele faz a mesma coisa com Abraão. Ele manda um anjo, lembra que ele corta as partes, coloca lá, vem uma tocha de fogo e anda no meio do sacrifício e organiza da forma correta, auxiliando Abraão. Lembram disso aí? Então Deus sempre intervém. Não é nós que oferecemos algo da nossa própria vontade. É o Eterno que nos instrui e nós obedecemos. Então, a igreja contemporânea, infelizmente, carregada da sua própria teologia, ela ensina que nós damos aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos e aquilo que está no nosso coração. Meu irmão, isso nunca teve escrito na palavra. Você não dá o que está no teu coração. Você dá o que Deus mandou.
E não que o pastor pediu também, meu irmão. Não me venha com essa aí, que é o outro polo é esse, né? Alguém que pede alguma coisa e você simplesmente dá porque está pedindo pela manipulação emocional. E não é essa questão também. Sempre Deus carregou, porque o sacrifício é algo altamente espiritual e significa aproximação. Vem a palavra korban, nós já estudamos isso aqui também, que é aproximar. Então, para se aproximar, tu não se aproxima como tu quer, tu se aproxima da forma correta. Eu fui militar e eu me lembro que quando nós chegávamos nesse período de aproximação, nós tínhamos toda uma forma. E tinha que ser com energia. Coitado do soldado que chegasse molenga para se apresentar para um oficial. Além de ser repreendido, às vezes ele pagava, como a gente usa essa expressão no quartel, flexões, correndo, fazendo um monte de coisa aí, por causa da forma indisplicente de apresentação. Quando você chegava na frente de um oficial, se você era um praça, né, você é um soldado, e você chega na frente de um oficial, você tinha que chegar na frente dele com energia, ficar na posição de sentido, como eles diziam, né? Bater os cascos, né? Aquele sentido com força, fazer tua continência, se apresentar, dizer teu nome, número, o que você era, permissão para falar com o senhor. E daí, depois da apresentação da continência, fazia, ele dizia, pode falar. E às vezes ele dizia assim, não pode falar. Aí tu simplesmente saía fora. Tá, mas eu preciso falar, importante, não interessa. Tem um procedimento. Às vezes o oficial estava cheio de coisa para fazer e aí ele não tinha tempo para falar contigo. Então é simples um soldado, tá cheio de missão lá, ele disse assim, não tem permissão. Aí ele nem parava para você. E você seguia andando e mesmo se não tivesse, se era não oficial, então ele disse, eu não quero falar, você tinha que dizer assim, permissão. Você ficava do nome sentido, prestava continência e dizia permissão para me retirar. E daí ele dizia, tem permissão, você dava meia volta, rompia a marcha e saía. Mesmo que ele estivesse ocupado e com pressa, se você não fizesse o procedimento, daí ele tinha tempo. Aí ele ganhava tempo, ele dizia assim, vem cá, volta aqui, soldado. Tu tá louco? Com quem que você aprendeu? E daí aí começava. Assim, por que você não fez o procedimento correto? Aí ele gastava um tempo só para te ensinar. E daí tu pagava umas 30 flexões ali isso quando era mais rígido, dizia assim, nome e número. Daí ele lançava no edital para você ficar punido no final de semana. O exército do meu tempo, né, queridos? 30 anos atrás, hoje em dia a coisa deve ser diferente. Mas o que eu quero dizer para você era mais ou menos, quase 30 anos atrás, era mais ou menos assim. O que eu estou explicando para você aqui? Há um procedimento. Mas eu quero fazer do meu jeito. Eu sou desse exército pós-moderno, contemporâneo, e eu me apresento do jeito que eu quero. O senhor vai me tratar mal? Deixa eu filmar aqui o que o senhor está dizendo. Eu vou postar na minha rede social e o senhor vai ver como é que vai ser a coisa. Eu vou ter que processar. Hoje em dia acontece isso no exército, você sabia? Acontece. Pois é. Então, da mesma forma que evoluiu o conceito do militar, evoluiu também o conceito de igreja. Que cada um, se não gostar, eu mudo de igreja, eu mudo de pastor, eu mudo de denominação, eu fundo a minha. Porque eu vou fazer do meu jeito e pronto, espírito de Caim puro. Então, e a coisa é simples. Funciona do jeito que é e do jeito que tem que ser. Aí tu fica assim, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas tu já aprendeu que o amor não é o amor grego que te ensinaram, né? O amor que ele é, nisso consiste o amor de Deus, em que obedeçam os seus mandamentos. O que é o amor de Deus? É obedecer aos mandamentos. Você já está aqui na escola do caminho, a casa do caminho, você já sabe disso. Ou não sabe. Talvez você, quem sabe mais, é o pessoal da Davar. Mas olha só, o amor de Deus não é paixão, não é carinho. O amor de Deus consiste numa coisa, obedeça o que eu escrevi. Se tu obedecer, tu me ama. Se tu não obedece, tu não me ama e não vem com conversa fiada. Eu amo Jesus, tu obedece o que ele manda, tu faz o rito, tu faz a prática, tu procede com o protocolo correto? Não, então tu não ama. E no final das contas, o pessoal pensa que isso é destruir a graça. Não, queridos. A graça é a capacitação que ele dá para que você faça o certo do jeito que ele mandou. Anotou? Isso é graça. Isso é graça. A graça é a capacitação que ele dá para você obedecer da forma como ele mandou. O que aconteceu aqui? Tem gente que pensa que Deus odiou Caim e amou Abel. Mentira. Eu já vi ensino dessa forma. Deus amou Caim, ao ponto de dizer assim, se procederes bem,
é certo que serás aceito. Agora, se você continuar da forma do teu jeito, o pecado já é à porta. E convém você dominar. Mesmo assim, ainda tu pode dominar ele. Aí de ser hará, que está brotando em você aí, ó, tô mostrando para você, tá errado. Tô te corrigindo, faça certo. Não tá do jeito que eu ensinei. Não é isso que eu quero. Vai e faça direito. Só que o espírito de Caim paira na sociedade moderna. E aí as pessoas se emburram com o pastor, se emburram com a Bíblia, negam Deus e brigam com todo mundo e não obedecem o que tem que fazer. É que eu estou na graça. Que graça desgraçada é essa, meu irmão? Que consiste em desobedecer aquilo que Deus disse. A graça desgraçada da mentira. O pai, cujo pai é o diabo. Porque Yeshua falou, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a graça é a capacitação para guardar os mandamentos e obedecer. Voltando aqui, abrir essa amplitude, mas o que é bom de estudar no Torá é você trazer conceitos que conectam com todas as coisas. Não é só ler um texto aqui. Tá? Você tem que trazer uma nova doutrina. Nova doutrina não. Você tem que trazer a doutrina verdadeira que foi modificada. É isso que nós precisamos compreender. Então, data dos sacrifícios, o Midrash sugere que foram em 14 de Nissan, em Pessa. Olha só, então, provavelmente o dia que eles apresentaram isso aí foi em Pessa. Tá, mas peraí, como assim Pessa? Pessa surgiu lá no... Esse homem é um herege, eu já vi pessoa falar assim. Não sabe que... Esses dias eu falei sobre as 12 tribos, né? Diz assim, alguém me corrigiu. Vai ler Bíblia. Desculpa, queridos, mas vai... Porque as tribos surgiram não sei quando. E diz assim, ignorante, vai ler Bíblia tu, energúmeno. Não, porque às vezes tem uns energúmenos, sabe o que é? Energúmeno é uma palavra chique para dizer endemoniado, tá? Tem uns energúmenos ali que nunca leram nada. Ô meu irmão, dá licença, as tribos surgiram na eternidade. As 12 tribos foram separadas, inclusive o manifesto dos céus, em 12 constelações. Elas manifestaram na Terra em determinado período. Mas quando Deus deu o tabernáculo, Ele deu o quadrante de como deveriam ser montado um acampamento ao redor. E cada acampamento ao redor sintonizava, conectava com o céu. Ou você achou que foi só de qualquer jeito? Eu não sei se tu sabia disso, estou falando como se eu tivesse ensinado isso aqui, né? Desculpa aí, querido, deixa eu voltar. Então, falando com tanta obviedade, e o óbvio precisa ser dito. Quando Deus deu o Mishkan, que é o tabernáculo, é um retrato do tabernáculo celestial, está escrito em Hebreus. A ordem de como... Você percebeu que cada tribo tem um animal na sua bandeira? No estandarte? Por quê? Porque cada um desses animais estão no céu. E são a forma de organização. Isso se refletiu nas estrelas. Naquilo que hoje o pessoal conhece por zodíaco. Não estou dizendo que as tribos são os zodíacos. Mas quando você vai estudar o Mazal no pensamento hebraico, e nós vamos ter uma imersão sobre isso, né? Muito em breve, explicando isso aí para você. O reflexo do Mazal, que vou botar aqui para você ver, é o que foi colocado embaixo. Na terra, como é no... Escreve aí para mim. Na terra, como é no céus, meu irmão. Quem é que falou isso mesmo? Acho que um tal de Jesus, né? Venha o teu reino, seja feita a vontade na terra como é no céus. Então, as tribos de Israel manifestaram na descendência em determinado período, porque tudo é formoso no seu devido tempo. Aprenda isso. Os moedins do Eterno, ele fez o protótipo. Nós vamos estudar sobre isso no futuro. Na Davar a gente já estudou, e vamos aprofundar ainda mais, a respeito dos mundos criados, né? Os 4 mundos criados. Da formação, da emanação, da manifestação. Então, o que a Bíblia fala. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Então, esses mundos foram criados primeiro lá no mundo que Platão apelidou de mundo das ideias, e a igreja abraçou isso como uma forma de doutrina, porque Santo Agostinho era platonista. Então, o mundo ideal e o mundo real. Mas, na verdade, existe o mundo da formação, da emanação. Tem vários aspectos dentro da Torá. Quando Deus imaginou,
Ele formou todas as coisas, depois ele forma, depois ele manifesta, até que chega em Malhut, que é o reino onde nós estamos, que é na terra. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando aqui? Não estou dizendo que vocês estão entendendo tudo, mas estou dizendo que você está conseguindo, trazendo a compreensão de que as coisas são muito mais profundas do que nós imaginamos. Então, as tribos é um reflexo do céu. Tudo que tem na terra é um reflexo do céu. Voltando então aqui para o sacrifício, Deus ensinou como era para ser feito. Caim quis fazer do jeito dele. Por isso que ele não foi aceito. Mas tem livros que escreveram várias coisas, dizendo de diversas formas. O que ele fez é que Deus disse que deveria ser um cordeiro. Então, aceitação pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Hebreus 11:4. A aceitação de Deus foi para Abel primeiro e depois para a sua oferta, mostrando que a atitude do coração, fé no Messias vindouro, é primordial. Por que que ele... Agora, eu falei na outra aula, né? Que um determinado Moré me corrigiu nesse sentido e não é mágoa, só estou trazendo instrução. Se a pessoa, até hoje ele não esqueceu do Moré que corrigiu. Não, o que eu quero dizer para você é que seja Moré, seja Morá, seja Rabino, sempre vão cometer falhas em algum momento, inclusive eu falho. E se alguém me corrige, eu vou buscar, peço perdão e vou correr atrás, porque eu não tenho orgulho, eu não tenho aliança nenhuma com Satanás. Eu tenho que aprender a Torá. Se eu falar uma coisa que eu ensinar para vocês que está errado e alguém me corrigir no futuro, meu irmão, eu vou dizer assim, irmãos, perdão. Há poucos dias eu corrigi lá que eu tinha tirado os esteios da casa da mãe de Jesus lá para fazer a cruz, né? Porque eu aprendi assim. Foi linda a revelação, todo mundo se aleluiou, eu ensinei tudo. E depois eu disse, perdão, queridos, isso não tem na Torá. É um comentário cristão da cabeça de um teólogo. Então me perdoem por eu ter ensinado uma coisa que é bonita, é romântico, mas não é real. Então eu não posso ter compromisso com as coisas que não são reais, né? Então o que acontece aqui? Era peça. E o que é obrigatório em peça, queridos? Escreva para mim, o que tinha que ser sacrificado em peça? Deixa eu tomar um gole d'água enquanto tu escreve aí. Cordeiro, querido. Por que Abel foi aceito? Está escrito aqui. Pela fé no Messias vindouro. Porque em peça ele ofereceu o cordeiro. E não ofereceu... Ninguém pendurou chuchu, abóbora na porta. Desculpa, quer dizer que eu fico imaginando. Imagina o povo de Israel lá pendurando chuchu, abóbora, cebola... no lugar do sangue do cordeiro. Não teve como, queridos. Não foi legumes na porta, foi sangue. Mas eu queria colocar... Eu tenho uma plantação de chuchu aqui, coisa mais linda. Um chuchu maravilhoso. Eu queria tanto pendurar chuchu na porta. O que foi mandado fazer? Pega o cordeiro, sacrifica e passa o sangue, meu irmão. Tanto que o povo chorou por legume quando estava no deserto. Não tinha legume. O pastor Jair está aqui e disse tanto que o povo chorou pelos legumes quando estava no deserto, saudade dos legumes, pepinos e cebolas do Egito. Por que não penduraram pepino e cebola na porta? Porque Deus mandou o quê? Cordeiro, meu irmão. O cordeiro é que aponta para o Mashiach, que está lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João está citando isso? Porque ele se inspirou na hora, ele pensou assim, meu Deus, ele tem uma cara de cordeirinho. Não, queridos, é literatura profética. Eles sabiam que o Cordeiro, sem mancha, é conhecimento de Torá, é profundidade de Torá. É saber que lá no início, o Eterno, sim, fomos revestidos com a pele e que ocultou a luz numa dimensão só de entendimento. Sim, mas também entendemos que lá no primeiro momento o Senhor ensinou um sacrifício para que o homem pudesse se conectar. Porque se não fosse isso uma realidade espiritual, não haveria o sistema sacrificial no Mishkan. E não surgiu em tabernáculos, na tenda. O sistema sacrificial surgiu no Éden. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Amém? Então, na aceitação de Deus, vou ler de novo, foi para Abel primeiro e depois para a sua oferta, mostrando que a atitude do coração, fé no Messias vindouro, porque ele creu, é primordial. O Midrash relata que o fogo do céu consumiu a oferta de Abel. Depois o que acontece? Exatamente a mesma coisa? No Mishkan, no tabernáculo. Montar o tabernáculo, ninguém acendeu lá com pederneira.
Deus mandou fogo do céu, aceitou o sacrifício, tanto que nunca se apagou essa chama. E tem uma ordem lá em Levítico que a chama do altar não podia se apagar. Porque foi acendida a primeira vez pelo Eterno. E era sempre guardado a brasa, e lá entrava no incensário, lá dentro do santo lugar. E o fogo nunca vai se apagar. O fogo que Deus colocou em você nunca vai se apagar. Diga amém, mas tem que botar lenha. Daí tem a musiquinha, cara, nessa geração tem lenha para queimar. A lenha para queimar no sacrifício, meu irmão. Só que eu quero dizer para você, eu sou mais do óleo. Porque na hora que o Mashiach volta, as virgens não estão com tocha, estão com lamparina. Lenha é interessante. Mas óleo expressa o que você tem que passar. Você é azeitona na mão do Senhor. Sabe como é que tira óleo? Esmagando. Essa misericórdia, tá amarrado esse homem. Já tô com uma vida sofrida. Esse homem vem dizer que para mim ter óleo vai ter que ser esmagado. Ó, meu irmão, duas possibilidades. O esmagar da prensa de Deus ou tira de você a unção ou tira a murmuração. O triste é que a maioria dos crentes, na hora de ser prensado, murmuram. E murmuração é o mesmo pecado da feitiçaria. Aquele que é moído e se deixa moer, se identifica com o Mashiach. Como um cordeiro, sem uma palavra, sem um balido, foi o matador. Não abriu a sua boca. E obedeceu até a morte de cruz. Você, meu irmão, não vai ser moído como Yeshua. Graças ao Eterno por isso. Nenhum de nós passará pelo que Yeshua passou. Porque ele já passou para que nós não pudéssemos passar. Mas agora, a moedura, a prensa mais intensa, não é o que o diabo faz contra você. Porque ele não pode prensar você. Satanás não pode prensar você. Você só é prensado pelo diabo quando você tem pecado, que deu legalidade para ele matar, roubar e destruir. Agora quem prensa você é o Eterno, para mudança de nível, para tirar de você o melhor. Porque quando você é o melhor, tem unção. E quando tem unção, é o óleo, que é a Torá, que acende a chama da menorá. E você se torna luz do mundo. Porque o Eterno vem acender você. Simples assim. Então, a vida facinha que as pessoas estão criando aí para viver. Esse dia eu assisti a um reality show com minha filha de música, né? A gente gosta de assistir, era um campeonato de formação de bandas. Eu trabalhei 14 anos formando bandas. Não no nível, daquele nível que eles têm lá, porque é uma outra cultura, né? Cultura americana. Eles têm formação musical desde o ensino fundamental. Então, são muito bons. Mas eu trabalhei dentro da nossa cultura aqui de formar bandas por muito tempo. E aí assistia com ela e a gente percebendo que muitas, ou não vou dizer a maioria, mas posso até arriscar em dizer a maioria do pessoal que estava no reality show veio de igreja. Aprenderam a cantar na igreja, cresceram na igreja, mas não estão mais na igreja. Porque essa ideia moderna faz com que as pessoas, e alguns que estavam lá, participaram do reality, estavam cantando música secular, com roupas, moças com roupas hipersensuais, mas eram cantoras do, vamos usar assim, em vez de altar, do palco da igreja. Cantavam muito. E algumas delas que participaram, filhas de pastor. Eu não tenho que cuidar da vida alheia. Mas se você é aplaudido no mundo, sensualizando, por uma voz magnífica que você tem, um talento lapidado, que o mundo te aplaude, querido, você nunca vai agradar o Eterno no altar. Quem é aplaudido no mundo é rejeitado no altar. Simples assim. Bobagem que esse homem não sabe o que fala. Eu sou músico, minha vida, eu toco barzinho, minha vida inteira sustento minha família com isso e sou músico na igreja sim. Deus aceita meu louvor. Não. Deus aceita a igreja aceita a tua música.
Esse é o momento que vem a musiquinha aquela, eu sei que dói. Então assim, ó, Deus aceita a tua música. Perdão, a igreja aceita a tua música. Mas não tem nada devido no altar. Porque o princípio da Torá nos mostra, inclusive o princípio do Shabat, que a maioria não gosta de guardar, ele faz o quê? Havdalah é o encerramento do Shabat. Sabe o que significa Havdalah? Separação entre o santo e o secular. Toda semana nós fizemos Havdalah para dizer assim, Senhor, nós entendemos. A luz trançada, sabe o que é a vela trançada? Sabe qual é a vela trançada que a gente usa na Havdalah? Ensina a ver que luz, até uma musiquinha que a gente canta em Havdalah, que luz e trevas não podem se esconder. Ao acender na Havdalah, a vela trançada, a gente está vendo que luz e trevas estão expostas. Elas não podem se esconder diante daqueles que têm Torá. E você sempre vai ter escolha. O santo e o profano não andam juntos e nunca andarão. Obrigado pelo versículo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Simples assim. Vocês estão vendo como é que é a coisa? Esse é o espírito de Caim. Aviso de Deus a Caim. Se você fizer bem, não será aceito. Rashi e Targum entendem. Se você melhorar suas ações, não será perdoado. Retificação. Techuvá. Graça. Aqui. O pecado está à sua porta. A cobiça e cobiça por você. Mas você deve dominá-lo. Porta pode se referir ao momento da morte, quando o homem entra na sepultura. Pecado refere-se a Yetzer Hará, a inclinação para o mal dentro do homem. O homem deve dominar essa inclinação maligna. O arrependimento e a graça de Hashem capacitam o domínio. Graça lá com... Como assim graça com Caim? Ela apareceu antes com Adão, quando Deus disse onde você está. Não. Eu aprendi no dispensacionalismo que o período da graça começou depois da cruz de Jesus. Pois você aprendeu errado. Simples assim. Graça é a palavra hesed, em hebraico, que está desde o jardim. Não pode. Nós estamos na dispensação da graça. Daqui a pouco a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra e aí vai lascar tudo. Quem está no céu, quem não está, se lascou. É uma poesia muito linda. Tipo aquela Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Lembra essas histórias assim? Encantam. E são contadas em tradições, mas não expressam nem de longe a realidade do que a Torá ensina e do que a palavra de Deus manifesta. Nem de longe, meu irmão. Sabe por que você aceitou? Porque contaram para você a vida toda. E não estou condenando ninguém e nem dizendo que você está no inferno por causa disso. Eu estou dizendo que você sabe um pedaço da história. Mas não te contaram a totalidade. A graça, a Alice no País das Maravilhas foi boa. É mais ou menos... Querido, acho que tá mais pra essa historinha mesmo. Alice no País das Maravilhas. Tu fica com aquela percepção. E não é assim o mundo espiritual, queridos. Então a graça se manifestou. Ela teve graça para Caim, mas ele não quis. Para mostrar para você, desde o princípio até o fim, que o Eterno sempre dará oportunidade. E a escolha das pessoas. Uma das palavras que eu mais... me apaixonei, não sei se seria a expressão mais correta, mas que mais me impactou, talvez seja melhor, nesse tempo de retorno e de techuvá à Torá, foi quando a gente lê João capítulo 1, que diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Sabe o que isso quer dizer? Yeshua se manifestou, mas eles amaram mais as trevas. Porque a luz dissipa as trevas. Mas as minhas obras que eu construí até agora são más. Se eu botar Jesus na equação, eu vou ter que mudar total. E eu não quero esse desconforto. É melhor eu viver no engano do que confrontar primeiramente a minha vida e depois a minha geração. Posteriormente a sociedade onde estou inserido.
Então, é muito impactante isso. O homem deve dominar essa inclinação maligna. O arrependimento e a graça de Hashem capacitam o domínio. Clamor do sangue. A voz do sangue do seu irmão clama por mim do chão. O texto hebraico usa o plural sangues. Rashi interpreta que isso alude aos descendentes de Abel que não nasceram. Agora como diz o pentecostal, é mistério, varão. Tu tá vendo aqui? Tu não matou Abel. Tu matou uma descendência. Isso é terrível, queridos. A voz do sangue, os sangues, a descendência dele que tinha sido projetada no livro de destino, que era para nascer de Abel, foi cessada agora. Agora está começando a sentir um pouquinho do que é o mundo espiritual que você desconhece. Desconhece por quê? Porque você não quer? Não, porque foi ocultado de nós. E talvez porque não era o tempo de ser revelado. O Talmud sugere que Caim o feriu várias vezes. Ou seja, ao matar Abel, falar no português aqui. Ele matou não só um, mas uma geração inteira. Lembrando que nesse período eles viveriam muito tempo. Quantas vidas estão debaixo do sangue inocente? Por isso que o sangue clama. O sinal de Caim. O sinal, Hashem colocou um sinal em Caim para protegê-lo. Explicações rabínicas incluem lepra, um cão de guarda, um chifre na testa ou uma letra do nome de Deus gravada na testa. Rashi inclina-se para a letra do nome. Então tem várias opiniões aqui. E o porquê que eles colocam isso, eles têm provas no aspecto gemátrico, tá? Valor das letras, estudos profundos aqui. Rashi, que é o maior comentarista, um dos maiores comentaristas da Torá, ele ficou com a letra do nome. Então eu me inclino, eu me inclino a essa interpretação, porque por mais que um chifre seja tão lindo, né, numa vaca, eu não consigo colocar ele na testa de Caim, né? Então tem outras questões. Um cão de guarda também é uma bem aceita, que havia tipo um cão, só que daí não seria uma marca nele, seria ao lado dele. Enfim. E essa marca, então, mostrava que ele ia ser guardado. Não foi uma marca de condenação, mas foi uma marca de proteção, porque os seus próprios atos o condenaram. Quando você transgride Torá, tu não precisa de uma condenação explícita, porque a sua inclinação para o mal já gerou em você uma condenação. E aqui, no diálogo de Deus com Caim, ele não está falando em nenhum momento de justiça. Ele está falando de graça. Ele não está falando em nenhum momento de condenação, ele está falando em livramento. Certo? Vamos seguir aqui. Lameque 7 e a invocação do nome de Hashem. Lameque e a poligamia. Lameque tomou 2 mulheres, Adá e Zilá. Rashi e o Midrash indicam que era um costume pré-diluviano tomar 2 mulheres, uma para procriar e a outra para relações sexuais. Ada para filhos e Zilá para prazer. Então, aqui tem uma instrução de mostrar isso. Lembrando que esse Lameque aqui não é o da descendência de Caim. Então, não um aspecto de costume. Tá? Não é assim, então antes do dilúvio podia, era um costume, que lindo esse costume, né? Também, vamos adotar isso aí, apóstolo, vamos botar aqui para nós, porque é tão bíblico, tão Torá, né? Tá aqui dizendo que meu irmão, isso não é um costume no sentido de Torá. Isso é uma situação maligna de infiltração na vida do desobediente. Esse é o espaço que se abriu para que o mundo espiritual agisse. Tanto que é uma coisa bem interessante. Uma para criar filho e a outra para me dar prazer.
Tá vendo o aspecto? E hoje tá cheio de marmanjo barbado, de macho que se diz macho, e que até é casado, mas que quer um para criar os filhos e outro para dar prazer. E se perpetua o mesmo espírito. E isso é terrível, queridos. Seria engraçado se não fosse trágico. E se não fosse recorrente na sociedade de hoje. Porque a mesma sociedade sem Deus e sem Torá, que é a sociedade que Caim viveu, porque ele foi poupado por Deus, foi livrado e tudo mais, mas ele fez techuvá? Caim fez techuvá, meu irmão? Não fez. Ele usou da graça uma licença para pecar e para viver a vida do jeito dele. Opa, parece que eu falei de uma sociedade contemporânea? Qualquer semelhança, será que não é uma mera coincidência? Usar da graça como uma licença para pecar e viver minha vida do jeito que eu quero, sem Torá. Techuvá implica em voltar para os princípios do Eterno. Nascimento de Sete. Deus deu à luz a um filho e chamou de... Deu à luz, não Deus, deu à luz a um filho e chamou de Shet. Porque ela disse, Deus me deu outro filho no lugar de Ravel, pois Caim o matou. Agora voltamos aqui ao nascimento de Sete, o Sete não filho de Caim, o Sete da descendência de Adão. O Midrash ensina que Ravá estava pensando no Messias quando Sete nasceu. O nome Shet significa posição, substituto. Isso aponta para o ministério do Messias como um substituto que morre e ressuscita dando vida aos mortos. Olha aí. Então, Sete... Isso é importante você entender. Sete foi então um substituto da descendência que morreu. Olha que forte o negócio. Sete é o substituto da descendência de Abel para poder trazer vida àqueles que não conseguiram viver. Por consequência de um assassinato, de uma morte prematura. Invocando o nome de Hashem. Tem coisas que não dá para aprofundar muito aqui, né? Porque... Mas eu tô dando para você vários aspectos aqui, meu irmão. Se tu é uma pessoa que gosta de estudar, tu vai mudar teu pensamento. Invocando o nome de Hashem. Naquela época, ele começou a se chamar pelo nome de Hashem. Rashi interpreta que eles começaram a chamar nomes de pessoas e ídolos com o nome de Hashem, transformando-os em objetos de culto e idolatria. Então, não, peraí. Então quer dizer que nesse momento aqui, não está falando de que começaram a invocar o Senhor, não? Porque para nós, dentro da teologia comum, nos é ensinado que, por causa do pecado, quem já ouviu isso? Por causa do pecado parou-se de invocar o nome do Senhor. Daí só voltaram a invocar lá, nesse período aqui. Eu aprendi isso, ensinei isso. Alguém mais aprendeu isso aí? Atualiza para mim o chat ali, para mim poder ver o pessoal escrevendo, por gentileza. Sim, né? Mas não é isso que a Torá fala. Porque não tem sentido. Ah, mas mataram Abel. Então quem invocava o Senhor foi morto. E essa é a teoria, né? Quem invocava o Senhor foi morto e a partir daquele não teve mais invocação. Quem ensinou Abel a invocar o Senhor com altares? Tu pode dizer para mim aí? Adão? Ali só eu, só Adão, mas eu já vi profeticamente que era ser Adão. Adão. Adão morreu junto com Abel? Não. Caim desobedeceu e se afastou. Adão continuou invocando o Senhor. Olha isso. E Adão não morreu logo depois. Ficou muito tempo, 930 anos.
E aí o que a gente começa a entender? Rashi interpreta que eles começaram a chamar nomes de pessoas e ídolos como se fosse o nome de Hashem, transformando objetos de culto e idolatria. Nesse período que começa a ser invocado o nome do Senhor, foi um desvio de conduta para a idolatria. Nesse período aqui, fala, segundo Rashi, que eles começaram a criar outros, eles perderam a comunhão com Deus, a descendência de Caim, porque não quiseram obedecer. Deus deu o quê? A possibilidade de arrependimento. Caim não aceitou. Até aqui estão entendendo junto comigo? Caim não quis. Certo? Então, ele continuou vivendo sua própria vida. Usou da graça que ele recebeu e da marca do Eterno para poder viver a sua vida do jeito que ele quer. A sua descendência, então, chegou o momento que eles precisavam de uma divindade. Se eu briguei com o pai, eu vou achar alguém para substituí-lo. E aí eles começam a invocar pessoas e entidades, construindo ídolos, dizendo que esses eram Deus. Início da idolatria, queridos. Aqui está o tempo da idolatria. Sefer Hamadá, livro da ciência, do Rambam, capítulo 3, descreve como a idolatria começou com a adoração das constelações, Massalot, que atraiu anjos vigilantes e desceu. Ah, pronto. Agora isso aqui é coisa de Davar. Eu não sei se eu mexo contigo aí agora. Ó, eu vou ler de novo devagarinho. Então aproveita aqui, meu irmão, que tu tá aqui na casa do caminho e faça anotações aí e se converta. Queridos, isso aqui é forte demais. Olha só. A idolatria começou com a adoração de constelações, Mazalot, que atraiu anjos vigilantes a descerem. O que eles começaram a fazer? Olhar para as estrelas e adorar os astros. Começou aqui, queridos. Depois lá em Babel, o que eles fazem? Constroem uma zigurate, uma torre, desenhado em cima o zodíaco. Quando está escrito lá na Torá, fizeram uma torre cuja o topo toque o céu, na tua tradução? Não é. Uma torre com o céu no topo. O quê? O Mazalote. O zodíaco desenhado no topo. Porque eles queriam subir lá e atrair os anjos e dominar as constelações. Porque a Torá estava escrita onde, meu irmão? Nas estrelas. Então eles vão dizer assim, nós não seremos mais enganados por esse Deus. Nós vamos dominar os céus e saberemos todo o prognóstico e o futuro. Isso foi a intenção do homem em Babel. Uma continuidade daqui. Então, eles começaram a adorar os astros, só que antes deles caírem no total, o que aconteceu? Os vigilantes atraiu anjos. E esses anjos desceram. Pela adoração, começaram a invocação. Agora eu vou dizer para você, tá, mas como assim? Como que alguém desceu de uma invocação? Queridos, existem princípios espirituais. O próprio Deus diz, invocai-o. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está próximo. Existe uma forma de buscar e uma forma de invocar o nosso Deus. Porque Deus é Espírito. Importa que o que adora em espírito e em verdade. Queridos, para de ser religioso e querer criar formulazinhas que não são compatíveis com a Escritura. Um espírito, ele é invocado. Nós invocamos o nosso Deus. E ele não vem, porque se ele vem, ele destrói tudo pela sua potência. Mas ele manda a sua Shekhinah. Nós invocamos o Eterno, ele não vem. Mas ele manda do seu próprio Espírito, que é uma filtragem, uma forma que nós suportamos, que nós chamamos de Ruach HaKodesh, Espírito da Santidade, que no português, infelizmente, foi traduzido como uma pessoa, Espírito Santo ou Espírito Santo. Não, é a Ruach HaKodesh,
O Espírito da Santidade que emana de nós, invocamos eles, ele derrama sobre nós a sua porção. Shekhinah exteriormente, presença manifesta no ambiente. Ruach HaKodesh interiormente, a presença em nós. Só que ele não queria ficar só derramando presença em nós. Ele queria que essa presença habitasse em nós. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20: ou não sabeis que os vossos corpos são a Mishkan, o tabernáculo do Espírito Santo, a morada da presença, e que vocês não são de vocês mesmos? Portanto, glorificai ao Senhor no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são do Senhor. Não são seus, são dele. Aí, infelizmente, a sociedade cristã tratou e ensinou o Espírito do Eterno como uma entidade que baixa em uns e não baixa nos outros. Qual é o critério para baixar o Espírito em mim? Querido, deixa eu falar bem desse jeito, porque é assim que o pessoal interpreta. O que eu falo? O que eu tenho que fazer para me receber disso? E daí vai lá, dá 7 pulinhos, faz jejum não sei do que lá, não come não sei o que, vai para o monte, vai para o morro, vai para o vale, vai para o meio do mar, vai para não sei o que lá, caminha, carrega a cruz, rola no chão, vira cambalhota. Vai dizendo aleluia, 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 até que vai enrolar tua língua e ele vem. Meu irmão, onde está isso? Na Bíblia. Ele vai derramar sobre todo aquele que crê no Mashiach como Senhor e que cumpre os seus mandamentos. É um selo de uma promessa. Enchei-vos do Espírito. Não vou mudar, vou começar a pregar aqui, mas aí é um outro entendimento. Tem forma disso acontecer e é para todos. Não, é para alguns. Ah, meu irmão, fica essas discussões teológicas dizendo que é para uns, é para outros, é para o pentecostal, é para o renovado, é para não sei de qual denominação. E cada um tem uma forma. Não. O Eterno disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele pode mentir? Então ele derramou sobre você. Aí, enchei-vos do Espírito. O que é enchei-vos do Espírito? Talvez você está com o Espírito aí, mas não está cheio. Por quê? Porque para ser cheio do Espírito você tem que viver em santidade. Só que todo mundo dizer para você ser santo, você não sabe o que é ser santo. Você acha que ser santo é fazer jejum. Daí você não come nada, fica bravo, briga com teu marido, grita com os filhos e chuta o cachorro. E quer ser cheio do Espírito. Dá uma semana sem comer, daí vai na igreja, vendo os irmãos, tá aleluiado. Ai, tô forte aqui, o Espírito da forma, chega em casa, tá irritado, porque não come. Eu não estou menosprezando o jejum, mas te disseram que isso é santidade. A santidade é subir no monte e orar a vigília a noite inteira. E tu vai lá, sobe o morro, 1 hora, 2 horas subindo um morro, fica lá em cima a noite inteira, pega a chuva, pega a garoa, fica resfriado, perde a noite, uns até morrem, perde a noite de sono, volta para casa esgotado, sem uma noite de sono, mas tô cheio. Aí tá cheio de todo mundo. Cheio do marido, cheio dos filhos, cheio de fome, cheio de cansaço, cheio de estresse. Às vezes até cheio de doença. Mas na cabeça dela, eu subi um nível na santidade. Aí quando chega na frente do pastor, ou na frente da liderança da igreja, aleluia, eu estava no monte. Eu quero saber como é que ficou em casa depois que voltou do monte. Eu quero saber a santidade, como é que os filhos vão relatar como é que tu voltou do monte. Quero saber como é que o marido vai relatar como é que tu voltou do monte. Ou como é que a esposa vai relatar como é que tu voltou do monte. Como é que foi? Se tu voltou, meu irmão, do monte cheio de Deus, é o irmão do céu, é o céu na casa. Você está vendo como é que o povo é acostumado a fazer um monte de coisa que a Bíblia não mandou fazer? Ah, mas Jesus subia no monte. Não fala assim, porque Moisés subia no monte. Aí eu vou dizer assim, nem vou dizer porque eu já estou pregando aqui para ti. Doutrinas humanas te afastam da
pureza e da simplicidade da Torá. Daí tu fala assim, Torá, sai daí, seu religioso. Eu não sou legalista. Dá pra ouvir a chuva aí, alguém colocou chuvão, dá pra ouvir o barulho da chuva aí, né? É assim, seu legalista, eu tô na graça. Cumprir Torá para legalista. Daí eu quero dizer para você assim, será? É sobe morro, desce morro, é vigília, é um monte de coisa. Fora do tempo, fora do moedinho do eterno, é jejuando na hora errada, libertando na hora errada, fazendo um monte de adereços espirituais que não foram prescritos. Sabe o que significa isso? Eu fazendo do meu jeito, Deus que aceite e me atenda. Deus, olha o recado que eu estou mandando para ti. Eu faço do jeito que eu quero, conforme a minha necessidade. Tu vai atender ou não? Não é Deus, é o garçom. Sabe o que é? É o gênio da lâmpada. Deixa eu esfregar aqui. Ô Deus, vem aí fazer o meu desejo. Aprenda. Conheça o movimento do Eterno e se una a Ele. Escute o que Ele te orienta e faça. Deus não é teu aba, papai, pai, para te chorar. Até porque se um filho meu começar a me chamar pai, pai, eu disse, tu tá doido? Imagina você, ou você como filho chegar para conversar com teu pai, pai. Isso é... fez alguma coisa errada. Ou é um estado emocional desconfigurado. Ninguém chega conversando com o pai no choro. Mas é que eu amo o papai. Isso é loucura. Gospel. Manipulação. É as carências da vida do ser humano manifestos no meio de um povo que é um lugar para chorar, que é um lugar para descarregar, porque não se relaciona com os pais, tem orfandade, tem bastardia, tem um monte de problema. Não consegue se organizar, então eles precisam de um lugar para lamentar. E daí uma música boa, uma frequência que estimule o meu coração para mim chorar. E aí eu descarrego, porque na hora do choro eu tenho sensações. Aí eu sinto arrepios, porque a música gera arrepios. E eu penso que é a presença de Deus. E Deus sai dali aliviado. Segunda-feira, depois do culto, na primeira emboscada do dia a dia, acabou o aba. Acabou o papai. Ou tu chora e se deprime e se tranca num quarto, ou tu vai para cima que nem um leão desvairado, querendo engolir todo mundo que está na tua frente. Porque as tuas emoções estão em desequilíbrio. E onde é que está o culto a Deus? Cadê a bênção da manhã de dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor devolveu a minha alma? Com fidelidade, grande é a nossa fé em Ti. Obrigado porque Tu me deu mais um dia de vida. Obrigado porque o meu espírito subiu no céu, minha alma ficou só pelo fio de prata enquanto eu durmo. E o Senhor me fez viver novamente e viver essa vida. Bendito és Tu, Adonai. Eu já começo o dia diferente. Obrigado, Senhor, que dá força para levantar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá vista aos cegos. Tu começa agradecendo com brachá desde cedo e sabendo que você está ali pela graça de Deus. Aí você vai para o Shema e declara que Ele é o único Deus. Conexão completa. Aí depois, na hora do almoço, na hora da água, na hora de tudo, é uma bênção. Não é quantas horas você fica dentro de um quarto porque você leu num livro avivalista da história de alguém que contou. Nem foi o próprio escritor que descreveu. Você está vendo a leitura que alguém fez de você. Perdão, de alguém. Você está ouvindo isso? Alguém contou a história do Wesley. Ele não escreveu nenhum livro.
Alguém contou a história de Charles Finney. Ele não escreveu um livro contando como é que ele orava. Pessoas que acompanharam. Você pode até me acompanhar. O pastor Jair, o pastor Heitor estão aqui. O pastor Jorge, seguido está junto com a gente. Eles podem escrever um livro a meu respeito, pelo que eles conheceram do meu lado. Mas quem sabe como que eu sou lá em casa é minha esposa e os meus filhos. Quem poderia escrever um livro sobre mim é minha filha. Quem poderia escrever um livro sobre mim? E mesmo assim, minha filha vai desenhar aquilo que ela vê do pai. E graças a Deus que eu consigo construir na vida dela visões positivas. Então não abrace livros. Não abrace livros que coloquem alguém acima de um limiar possível. E não tente imitar pessoas nas suas experiências. Porque as experiências, meu irmão, as experiências nunca vão relatar a realidade da Torá. Porque a minha leitura aqui é uma, o que você vai ler pode ser outra. A experiência que eu tenho com o Eterno é uma, e a que ele vai dar para você é totalmente diferente. Não existe um padrão, não é uma esteira de fábrica que sai todo mundo igual. A sexta liá, a genealogia da humanidade. Esta liá apresenta a linhagem de Adão até Noé, destacando a longevidade e a profecia messiânica escondida nos nomes. A linha de Adão, semelhança em nomes, Gênesis 5, de 1 a 3. O nome Adão. Zahar, varão, e Nekavá, fêmea, os criou. E os abençoou. E o chamou Adão no dia em que foram criados. O nome Adão se relaciona com as palavras hebraicas vermelho, Adamá, terra vermelha, e Dam, sangue. Então, vermelho, terra vermelha e sangue. Ben Adão, filho do homem, quando o Messias é chamado filho do homem, em hebraico significa que ele é terrestre, com carne e sangue, descendente físico do primeiro Adão, embora sua origem seja celestial. 1 Coríntios 15, 47. Origem celestial. Quem está na Davar estudou sobre isso. O Mashiach, que antes de ser chamado de Jesus, porque Jesus é o nome... Deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Respira fundo aí, meu irmão. Senta melhor na cadeira, que nem vou fazer, porque às vezes tu fala umas coisas aqui e a pessoa fica assim. Você sabia que Jesus não vai ser o nome dele quando ele voltar? Como assim? Não, Jesus é um nome dado sobre todo nome, que quer dizer salvação. Jesus já salvou ou não salvou? Salvou. Ele vai vir com o nome de Jesus para quê? Porque no hebraico o nome tem o sentido da missão. Você sabia que o teu nome não vai ser mais o mesmo? Eu gosto muito do meu nome Agnaldo, significa aquele que governa com espada. Mas não vai ser Agnaldo. Eu vou receber um novo nome dado pelo Mashiach numa pedrinha branca, e você também. Diga amém. E ninguém vai saber até o que recebe, até o momento em que vai ser anunciado. E vocês conhecerão o meu novo nome, está escrito em Apocalipse. Não vai ser Yeshua. Yeshua é o nome sobre todo nome até a manifestação dele. E assim como ele é, o veremos. Então, você está esperando, muitas vezes, com conhecimento limitado. Não é o Jesus que vai te buscar para levar para o céu, meu irmão. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Mashiach ben David, que vem levantar a casa caída de Davi e reinar sobre toda a terra, de Jerusalém para as nações, e o seu governo será um governo com cetro de ferro. E todo joelho se dobrará, e conhecerá que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, até que ele ponha debaixo do estrado dos seus pés todos os inimigos. Então entregue o reino de volta ao Pai. Aí a Nova Jerusalém desce, está tudo escrito na Bíblia, isso aqui não é teologia, isso é Bíblia. Aí a Jerusalém desce no novo céu e nova terra, não que Deus vai criar uma outra coisa, mas essa terra será restaurada, tirado todo pecado, todo vale será aterrado e todo monte será aplanado,
não haverá mais mares. Pensa o tamanho que vai ficar esse negócio. E aí a Jerusalém que paira, que no milênio vai estar pairando sobre a terra, tudo isso aí é conhecimento judaico. Desce sobre a terra e aí começa o reino sem fim. Eterno. Deus sobre a terra. Jerusalém será um lugar de glória. E as nações reinarão com ele. Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu falei, acho que essa semana, não sei se foi no Shabat, onde é que foi. Eu falo tanto aqui que eu me esqueço do lugar que eu falei. Que importa que eu falei, tá gravado. Olha só. Fala que o fruto da árvore da vida será para as nações. 12 frutos ao ano, um para cada nação. E as folhas será para a cura das nações. Epa, peraí. Isso é o estado eterno, capítulo 22 de Apocalipse. Como assim cura? Vai ter gente no mundo vindouro. Quem não morrer, queridos, e não tiver o corpo glorificado porque no Mashiach, tem a possibilidade de reinar no mundo vindouro ainda. Porque durante 1000 anos eles vão aprender Torá. E a Torá vai fazer o Tikkun. E porque eles passaram pelo Tikkun e creram no Mashiach, eles não vão ganhar um corpo glorificado. Porque corpo glorificado é a graça de quem crê hoje, sem ver. Eita, meu Deus. E viverão na eternidade como pessoas. Como nós somos. Sem corpo glorificado, sem nada. Sendo curado pelas folhas da árvore da vida. Confundiu tua cabeça? Espero que não. Só que se tu já saiu dessa historinha de céu e inferno e coisa arada aí, então você consegue raciocinar com a cabeça da Torá. Deus vem... Aí tu vai dizer assim, como assim? Deus vai destruir todas as coisas. Ele vem e destrói tudo. Ele faz um novo céu, nova terra, ele vai destruir. Eu estava falando ontem na conversa com aquelas pessoas, disse assim, a escatologia nossa é falha teológica. Porque, pensa comigo, primeira falha, eu vou ver nosso tempo aqui, se eu posso explicar isso para você. Primeira falha da nossa teologia é dizer que Jesus só vem quando todo mundo crê e o evangelho foi pregado em todo mundo. Isso é possível? Alguém escreve para mim. É possível pregar o evangelho em todo mundo até Jesus vir? Daí tu bem pentecostal, bem evangélico, vai dizer assim, sim, aleluia, vamos pregar o mundo inteiro. Meu irmão, não é delírio coletivo. Vamos raciocinar. É possível pregar o evangelho no mundo inteiro para Jesus? Vem. Raciocina comigo. Escreve aí. Se comprometa. Atualiza para mim ali o chat. Fora os lugares que as pessoas não podem acessar, né? Onde tem as milícias, onde tem lugares que não acessam. Acho que não. Pode dizer assim com todo N.A.O.T.I.L. Não. Porque está sempre nascendo gente, querido. Alguns teólogos criaram uma teoria dizendo que tem que parar 7 anos de nascer criança para poder pregar o evangelho. Em 7 anos eles conseguem. E são ligeiros, hein? Imagina 7 anos congelar o mundo. Em 7 anos todo mundo numa... Não tem como. Então nunca foi o requisito para a volta de Yeshua. A pregação do evangelho. Não tem como. O que Yeshua diz? Então, o evangelho do reino, este evangelho do reino, será pregado entre todas as nações. Então virá o fim. Vamos ler a Bíblia, meu irmão. E sair da hipnose coletiva? Ó, o evangelho, este evangelho do reino, que evangelho do reino é esse que eu estou falando aqui? O Mashiach vem reinar. O evangelho de Ben David, o Mashiach ungido, reinando de Jerusalém para as nações, vai ser pregado em todo mundo. Todo mundo vai saber que vai vir um Mashiach. Aqui no Brasil eu estou falando, tem muita mais gente falando. Já cumpriu o motivo? Já. Tem alguém falando. Não precisa mais. Não é individualmente as pessoas crerem. Porque nunca foi uma questão de todo mundo ter que crer em Jesus, porque ninguém não vai ter essa história de todo mundo crer no Senhor. Então, agora, qual é o sinal da vinda do Mashiach infalível? Hoje em dia, meu irmão, todo mundo sabe que tem um Jesus por aí.
Poucos sabem do reino. Mas o evangelho do reino está sendo pregado. Agora, preste atenção. A teologia infalível. Yeshua diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja aqueles que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis pegar você como a galinha pega os seus pintinhos? E ele vai contando todo aquele discurso assim: não me vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. O relógio profético da vinda do Mashiach é Israel. Quando eles disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor, prepara, meu irmão. Não tem escapatória. Ele rasga o céu e desce. E sabe como é que eles vão dizer isso? Quando eles estiverem cercados pelos inimigos. Então, a segunda ideia que foi errado para você é que Deus vai destruir a terra. Então, imagina só. Jesus está voltando, vamos usar o termo bem evangélico. Jesus está voltando. Aí assim, vou voltar hoje. O que vai fazer? Vou destruir tudo, porque eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Aí Jesus desce e tem um monte de criança. Vamos pensar aqui, está aqui o pastor Heitor com a filhinha dele. Ela não levantou a mão ainda e disse, eu aceito Jesus. Não foi batizada, não participou da ceia. Então é uma pagã. Vamos usar a expressão que todo mundo pensa na religiosidade, né? É uma pagã. E o que vem? Jesus vem amanhã, chega agora, rasga o céu agora, e vou matar tudo. Quem não creu, eu vou exterminar. A filhinha, pensa, eu estou pensando, pegando pesado aqui com o pastor Heitor, porque ele tem uma filha novinha, e imagina, para tu sentir essa indignação, eu quero que tu sinta aí. Aí assim, ele vai dizer assim, ó, ela não teve tempo de crer, então vamos seguindo, vai matar tudo. Esmaga tudo no lagar da ira de Deus. Tem sentido isso, pastor Heitor? Isso é loucura, o que ele falou aqui, é loucura. Tem sentido isso, meu irmão? Só que a igreja ensina isso até hoje. Aí vai destruir tudo, vai matar tudo. E daí vai ter o dualismo. O dualismo. Céu e inferno. Quem creu vai para o céu, quem não creu vai tudo para o inferno. Acabou. E daí Deus destrói essa terra, amassa tudo, joga fora. Vou fazer algo novo, porque eu cansei dessa... Desculpa a expressão aqui, mas tem que ser forte para você pensar. Cansei dessa porcaria aqui. Vamos fazer uma coisa nova que preste. Então ele ficou a vida inteira restaurando, mandou o Mashiach dele para um negócio que não presta. Daí ele vai fazer... Por que Yeshua veio para cá? Por que não botou lá nos extraterrestres? Né? Não levou nada de espaçonave, não mandou um mundo verde para nós lá, já que ele não gostava da Terra? Por que ele não fez uma outra coisa? Tu tá vendo que a ignorância ela tem um limite? E daí, então assim, eu vou matar tudo, acabar com tudo. E aí os filmes, alguém falou até dos filmes aqui, ó. O filme mostra, destrói tudo, quebra aquela terra, alaga tudo, incendeia tudo, acaba com tudo. Mas a palavra diz, que Pedro diz que esse mundo vai ser testado com fogo, os montes vão derreter. Sim, vai acontecer isso. Tu não tá vendo um monte de coisa? Ano passado aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, só 53 cidades não ficou embaixo d'água. Uma visão aterradora. Los Angeles incendiou toda esses dias aqui. Então tu está vendo assim que coisas estão acontecendo, tá? Aí o que acontece? Na nossa visão tem que mudar, meus irmãos. Eu achei que eu ia terminar esse slide aqui, mas eu não vou terminar ainda hoje. Mas olha só. Yeshua vem. E venderam lotes na Lua. Nem fala sobre a Lua. Deixa eu voltar a concentrar aqui, né? Tá cheio de gente querendo morar em outro planeta. E, ai, meu irmão, dá licença. E eles te enganam bonitinho. Então, vem, olha só. Yeshua vem em Jerusalém. Os povos vão subir contra Jerusalém. Sabe quem que vai subir contra Jerusalém? Naquela guerra chamada Armagedon? Armageddon? Militares, queridos. Tu é militar? Alguém militar aqui? Nativa? Militar nativa? Talvez você que é militar nativa seja convocado para estar lá, para se levantar contra Israel. E todos os militares que forem lá para se levantar, convocados para se levantar contra Israel, serão destruídos. Por quem? Pelo Mashiach, Yeshua. E vai ser tanto militar, vai ser tanta gente que vai lá guerrear, mas é lá. Nós aqui no Brasil vamos ver o noticiário, queridos. Vai ser transmitido aqui. Talvez uma tecnologia bem menor que essa. Meu Deus do céu. Olha o que está acontecendo. Não é que tinha esse tal de Jesus mesmo? Tá matando todo mundo, esmagou. Olha lá. E daí o pessoal filmando lá. Deixa eu fazer uma cena para você entender como é que é a realidade das coisas. E daí o pessoal filmando lá e de repente o que estava filmando é esmagado também.
E aí aquele rio vai ser noticiário, do rio de sangue, que quase 300 quilômetros. E as nações vão se irar com isso. Dizer, que injustiça, que maldade. E aí ele vem e diz assim, eu sou o Senhor de toda a terra. Ele estabelece o reino dele. A terra já foi restaurada. Ele constrói todas as coisas. Aí nós aqui no Brasil, de boa na lagoa, Israel continua lá em Israel. É assim? Não, queridos. Se você crê no Mashiach, no momento que trocar a última trombeta antes dessa guerra, o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, porque cremos no Mashiach, seremos transformados, glorificados. E aí acontece o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o tirar do lugar onde nós estamos para reunir nos ares. Que ares? Quando eles estavam olhando para cima na ascensão. Varões galileus, por que vocês olham para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir no céu, da mesma forma ele será aqui. Sobre as nuvens foi ocultado e virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Quem vai ser reunido nas nuvens, que o pessoal pensa que é o arrebatamento secreto, é todo o povo que está em todo lugar. Mandarei os meus anjos. Está lá em Mateus a última colheita, que os anjos vão pegar e colher, porque o campo já está pronto para a ceifa. Daí o anjo vem, pega você, tu não vai sair voando para o alto e avante, não vai ter isso, meu irmão. Então o que vai acontecer é que o anjo vai pegar você onde é que você está, vai reunir você nos ares com o Mashiach, seu corpo será glorificado e a partir dali desceremos em Israel para reinar com ele. Tá, mas e o meu vizinho aqui que não que não crê? Ah, daí Deus vai esmagar junto, vai matar. Não vai, meu irmão. Vai continuar morando aqui no Brasil, no lugar onde é que você está aí. Teu vizinho que não crê, vai estar ali. Se ele não morreu, ele não vai ser morto, meu irmão. Tira da tua cabeça que a manifestação de Yeshua vai matar todo mundo. Não vai. Ah, mas vai falar sobre questões que vão acontecer com a besta e tudo. Tem todo um cenário apocalíptico que traz problemas na situação, mortes com pandemias e outras coisas. Isso já está acontecendo, vai continuar acontecendo. Mas morreu todo mundo com Covid-19? Não, graças a Deus, estamos aqui. Então o ser humano vai vencer. Aí quando o Mashiach vier, encerra-se toda a malignidade porque Satanás vai ser preso. E aí o que acontece? Começa um reino de Jerusalém para as nações. Nós que estamos no Brasil... Não, nós não, porque eu vou estar lá. Então vamos reformular essa frase. Os que ficarem no Brasil, agora sobre o governo do Mashiach, terão que subir 3 vezes por ano para lá. Pesach, Sukkot... Não, Pesach... Me fugiu o nome da outra festa ali. Shavuot e Sukkot. Isso. Que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Vão ter que subir para lá. Todo ano. Celebrar essas 3 festas, como era no passado. Sabe por quanto tempo? 1000 anos. E se eles não forem, o lugar onde eles moram não vai chover durante aquele ano. Vai dar seca. Estiagem, vai faltar comida, vai dar um monte de problema. Mas vão continuar casando, dando casamento, tendo filho, enchendo a terra. Debaixo do governo do Mashiach. Não, isso não é possível. Não é possível. E assim. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Para confundir, sabe quem? Esse mesmo povo. Que não ficou no reino porque crê no Mashiach. Ficou no reino porque sobrou. Porque aí, agora vem o juízo. Eles tiveram 1000 anos para aprender a Torá. E se não fizerem techuvá, perecerão. Isso que eu estou falando é no milênio. Depois do encerramento do milênio, Satanás confunde as nações. E eles vão tentar fazer um outro levante contra Yeshua. Então, meu irmão, não é bem assim como te contaram.
As coisas são diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, o anticristo vai chegar e muita gente vai aplaudir e não vai reconhecer. Porque estão esperando que a igreja seja a teologia do escapismo. A igreja vai ser roubada daqui e o resto que se exploda. Pergunta assim para a pessoa, eu não quero nem saber, porque eu vou estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. É o que a maioria do cristão fala. Eu não quero nem saber, eu vou estar livre daqui. Não quero nem saber, eu não vou estar aqui. Eu não quero. Ler Apocalipse, eu não vou ler, porque eu vou ser arrebatado antes. Eu não vou ver nada do que está acontecendo. Muita gente vai ser pego de surpresa. Será como nos dias de Noé. Bom, falei demais. Não terminei meus slides. Eu não sei se eu vou sair do capítulo 5 de Gênesis. Mas se tá bom para você, meu irmão, a gente continua assim. Se não tá bom para você, eu vou continuar igual, tá? Nós vamos ir devagarinho aqui ensinando, porque, como eu falei para vocês, eu não sei se nós vamos poder fazer isso aqui 2 vezes, mas eu quero que você aprenda os princípios. Aí depois começa a imagem de Adão. Paramos, qual o slide é esse aqui? Eu nem sei qual que é esse aqui. E só para não saber para a próxima aula aí. Tem 10 ainda, aproximadamente assim. 17, mais uma aula acho que ainda dá. Mais uma aula ainda dá. Amém, queridos? Então, eu estou falando essas coisas escatológicas aqui para você para situar. Porque tem muita coisa que vai vir escrito aqui que você vai ficar perdido se você não consegue entender. Então, a tua expectativa tem que ser em fazer techuvá e realizar contribuir para o Tikkun Olam, a restauração do mundo. Então, para de achar que é de qualquer jeito, meu irmão. Você é um agente de restauração do mundo. Daí só para concluir aqui, sabe por que não faz sentido se você não entende isso? Se Deus manda Jesus aqui para destruir com tudo, ele é mentiroso. Porque em Romanos 8 diz que a geração aguarda, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus que vão manifestar? Você e eu com o corpo glorificado. Porque a criação está sujeita à maldade, não por sua própria vontade, mas por aquele que o sujeitou, na esperança da glória da manifestação dos filhos do mundo vindouro. Os animais não vão ser destruídos, eles estão presos no cativeiro da corrupção. Eles aguardam com ansiedade a natureza toda, as árvores, a grama, os animais, as aves, os peixes, todos eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. Leia Romanos 8. Como que eles têm expectativa? Eu não vejo a hora de... eles têm expectativa, não vejo a hora do Mashiach vir reinar sobre a terra e trazer de novo a restauração. Daí quando ele vem, Deus diz assim, pegadinha, esmagar você, esmaga todos os animais. Se hoje em dia tu atropela um cachorro por um incidente, tá dando processo e as pessoas estão valorizando mais os animais, e não estou menosprezando, eu tenho 3 cachorros, sabe quantos anos os animais aqui. Mas dá mais problema do que atropelar uma pessoa. Atropelar uma pessoa, era indigente, agora é um cachorro, meu Deus! Tava aqui uma desgraceira no Rio Grande do Sul e todo mundo se preocupou com o caramelo, né? Agora a quantidade de corpo boiando que apareceu depois, ninguém mencionou no noticiário. Mas o caramelo virou notícia, lembra? Tá lembradinho? Então, assim, inverteu a mentalidade da sociedade. Tá? Deixa o caramelo lá feliz da vida, mas deixa eu falar para vocês. Se Deus cuida dos animais, né? Imagina de você, meu irmão. E Yeshua falou que vocês valem muito mais que os pardais. Nós precisamos compreender que Deus tem um plano de restauração do mundo. Inclui você, inclui a mim, inclui os animais, inclui a natureza. A natureza será restaurada e não destruída. Isso é o que a Torá fala. Pois bem, sabia que a escritura da terra, que é entregue na mão do Mashiach, é a herança dele? Ele é o primogênito e tem uma herança. Aí a igreja tirou Yeshua do judaísmo, da função judaica, tornou ele romano, destrói a herança dele, mata todo mundo que não presta
só vai um povo para morar no céu. Olha que plano diabólico esse entendimento. Jesus é loiro de olho azul, europeu, não tem nada a ver com o judaísmo, não é mais primogênito, não tem herança nenhuma. Mas o que tu faz com aquele livro selado com 7 selos, que é a escritura da terra que é devolvida para Yeshua agora? Bota fogo no patrimônio que receber herança. Bota fogo no patrimônio que receber herança. O que nós vai fazer agora, se a escritura da terra foi devolvida? Ô meu irmão, ele vem para restaurar todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou Aleph e Tav. Glória a Deus por esse entendimento, glória a Deus pela sua Santa Torá, e que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Esteja conosco no nosso culto de Shabbat, esteja conosco também no nosso aplicativo. Se você ainda não tem, dá para colocar se você ainda não é membro da nossa igreja online, esteja participando conosco. Nós não temos aqui o link do aplicativo. Se tem, já coloca aí para você, se você não está ainda. Esteja escutando, assistindo, vendo. Tem a nossa rádio também, que está muito boa. Para você ser edificado todo o tempo aí, com estudo de Torá e com compreensão do reino de Deus. Deixa eu orar com você, querido. Pai, em nome de Yeshua, eu te louvo por esse tempo, pela vida dos meus irmãos, pela palavra poderosa, que sempre salta aos nossos olhos, ó Deus, com vida, porque ela é viva e eficaz, e que nós sejamos edificados. Pai, todo espírito de medo, de incompreensão, de insatisfação, caia por terra agora, e que sejamos submetidos à tua palavra. Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é equívoco, tudo aquilo que possa trazer confusão, nós dissipamos agora no poder do nome de Yeshua, e que a tua palavra, a tua santa Torá, encontre em nosso coração uma terra fértil para uma semente que venha produzir frutos a 100 por 1. Nós oramos abençoando cada um dos nossos irmãos, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua semana. Começamos muito produtivos estudando Torá. E que vocês tenham uma semana aí abençoada. Obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.